Olá, turma do 8º ano. Vamos abrir o nosso livro agora na página 94. Reflexão sobre o uso da língua, sinais de pontuação. Leia este trecho da notícia que aborda o reconhecimento da literatura de cordel como patrimônio cultural e material brasileiro. O que é que você vai fazer agora? Você vai fazer a leitura do texto, tá bom? Faça a leitura do texto e depois você vai lá para a questão de número 1. Não esqueçam da leitura. Eu não vou ler porque o vídeo vai ficar muito grande, certo? Mas eu sei que todos vocês sabem ler. Releia a linha fina da notícia. O que é a linha fina, certo? É esse período que fica abaixo do título da notícia, certo? Coloque seu dedo bem aí. Ó, literatura de cordel recebe título de patrimônio cultural e material brasileiro. Aí é o título. E bem abaixo tem a linha fina, certo? Então, a linha fina, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia são os principais celeiros de produção e consumo de arte. Agora, leia a definição da palavra celeiro no verbete a seguir. O que é celeiro? Faça a leitura aí. Substantivo masculino, construção rural, onde se ajuntam e armazenam cereais. Certo? Faça a leitura. Porque se eu for ler, o vídeo vai ficar grande, como eu já falei. Aí você vai lá para a questão A. A letra A. Qual das acepções apresentadas acima corresponde ao sentido dessa palavra na linha fina da notícia? Aí você vai encontrar, certo? Você vai dizer que a acepção 4. Olha, por metáfora, fonte abundante de qualquer coisa. Então, lá no texto, o significado de celeiro, lá na linha fina da notícia, celeiro significa abundância, certo? Aí a letra B. Que ideia o jornalista quis transmitir ao empregar a palavra celeiro nessa frase? Qual foi a ideia? Aí eu acredito que você entendeu que a ideia é de que nos estados citados, a produção de consumo de arte são intensos, por isso que são abundantes, certo? Então ele quis dizer que são intensos. E sendo considerados os principais do Brasil nesse aspecto. Vamos agora para a questão 2. Leia o trecho a seguir sobre patrimônio cultural e material extraído do site da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Faça a leitura, aí você, bem abaixo, tem um pontinho. Considere as informações acima e dê sua opinião sobre o reconhecimento da literatura de cordel como patrimônio cultural e material brasileiro. Faça a leitura e responda esse pontinho, certo? Ele é pessoal. Mas você vai colocar algo que tem a ver. Às vezes a gente diz que é pessoal e o aluno coloca qualquer coisa, né? Não é assim também, não. Tem que estar dentro do assunto. Agora, vamos agora, gente, para a questão de número 3, certo? Observe. Gênero literário, veículo de comunicação, ofício e meio de sobrevivência para inúmeras pessoas. A literatura de cordel foi reconhecida pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, como patrimônio cultural e material brasileiro. A. Qual é a função da vírgula no trecho em negrito? Qual é a função? Olha, gênero literário, vírgula, veículo de comunicação, vírgula, ofício e meio de sobrevivência para inúmeras pessoas, vírgula. Qual é a função da vírgula?
Então, a função da vírgula aí foi separar os itens que foram apresentados, certo? Quando você vai fazer uma enumeração, você tem que usar o quê? A vírgula para separar. Então, por que, gente? A gente tem que estudar e conhecer os sinais de pontuação. Porque a gente não pode sair por aí colocando vírgula em todo lugar, ponto em todo lugar, certo? Existem as regras. Onde que eu vou usar a vírgula? Onde que eu vou usar o ponto e vírgula? Certo? Agora, vamos para a letra B. Identifique e copie da notícia outro trecho em que a vírgula tem a mesma função que você apontou na questão anterior, certo? Então, você vai lá na notícia, você vai identificar, você vai procurar e copiar outro trecho em que a vírgula tem a mesma função, certo? De separar as coisas, de separar uma enumeração, as coisas que eu citei, que foram citadas, certo? Agora a questão de número 4. No segundo parágrafo da notícia, que sinal de pontuação foi empregado para destacar o anúncio do IPAM sobre o reconhecimento da literatura de cordel como patrimônio cultural e material brasileiro? Então, lá no segundo parágrafo da notícia, aí você volta, procura o segundo parágrafo. Começa aqui. Poetas, declamadores, editores, ilustradores, desenhistas. Então, aí você não entendeu a pergunta, volta de novo. Você já achou o segundo parágrafo? Então, o que é o sinal de pontuação que foi empregado, certo? Para destacar o anúncio do IPAM. Então, que sinal de pontuação foi esse? Lá você vai encontrar. E foram as aspas. Estou ajudando muito vocês, viu? Mas depois tem outra atividade que vocês vão fazer sozinhos. Questão 5. Releia o trecho a seguir. Então, você vai reler o texto sobre cordel. Aí a letra A. Quantos períodos compõe esse trecho? Então, o que é o período, gente? Como é que eu vou saber quantos períodos? Certo? Então, primeira dica, um período termina onde fez um ponto, certo? Fez o ponto, terminou um período, aí começou outro período. Aí teve outro pontinho, outro ponto final, então terminou outro período, certo? Se você encontrar 2 pontos, é porque são 2 períodos, certo? Letra B, como você conseguiu identificar esse quantitativo? Como foi que você conseguiu identificar? Como foi que você conseguiu encontrar o número de períodos? Agora a questão 6. Leia no quadro a seguir algumas funções dos sinais de pontuação. Então, gente, aqui tem os sinais de pontuação que vocês vão estudar e eu vou mandar uns vídeos para vocês, tá bom? Também. Então, a questão 6 você vai ler. Depois, lá na página 97. Escreva o nome de cada sinal de pontuação destacado e explique sua função nos trechos a seguir, certo? Então, você não vai ler aqui, não vai estudar, então você vai entender como é que você vai responder a letra A. Então, você vai escrever o nome do sinal de pontuação e explicar a função, certo? Aqui na letra A. No Brasil, o cordel surgiu na segunda metade do século XIX e expandiu-se da Bahia ao Pará, antes de alcançar outros estados. Aí, qual é o ponto, certo? Qual é o sinal de pontuação que está em destaque aí? Aí você vai ver que você vai encontrar o quê? A vírgula destacada. Já estou ajudando vocês. E para que serve essa vírgula aí? Ela foi usada para quê? Aí você vai dizer para separar adjuntos adverbiais. Olha, por isso que é importante você ter o conhecimento de toda a matéria que foi estudada para trás, certo? Porque você sempre vai precisar daquela matéria. Ai, passou. Ai, tirei um 6, passou. Mas se você não dominar a matéria, como é que você vai responder às outras coisas futuras, certo? Aí você vai fazer também com a letra B, e a letra C e a letra D.
Agora a questão 7. Releia estes versos. Você vai ler e vai responder. A. Com que intenção as reticências foram empregadas no segundo verso dessa estrofe? O segundo verso. O primeiro verso. Acordei de madrugada. Segundo. E comecei a fazer risco. Qual foi a intenção dessa reticência aí? Então, a reticência, aqui ela foi usada para indicar a interrupção do pensamento do poeta, certo? Agora, a letra B. E com que intenção os dois pontos foram empregados? Qual foi a intenção? Aí você vê que bem no final tem o quê? Os dois pontos, ó. Para escrever essa história que chegou como um corisco. Então, esses dois pontos aí foram empregados para indicar o começo da história que ele irá narrar, certo? Então, ele vai narrar uma história. Aí, ele colocou o quê? Os dois pontos. Aí, na questão 8, você vai ler também para observar a função destes outros sinais de pontuação, tá bom? Faço a atividade até o 8, já ajudei vocês. Aí depois eu vou colocar os vídeos, novamente, outros vídeos sobre os sinais de pontuação. Porque tem outra atividade que vocês irão fazer sozinhos.